Olá, alunos, boa tarde. Na aula de hoje, iremos revisar os termos da oração. Sabemos que toda língua possui uma estrutura mínima, que pode variar de acordo com seus usos. Por isso, existem várias formas de analisar essas estruturas e a importância de cada uma delas para a construção de sentido de um texto. Hoje iremos retomar um tópico de gramática que conhecemos no ensino fundamental e muito contribui para a articulação dos sentidos nos enunciados que produzimos, tanto quando nos comunicamos de forma oral quanto por escrito. Vamos lá? Bom, sabemos que para enunciar os nossos objetivos e intenções, precisamos manejar com competência as unidades linguísticas compostas por frases, orações e períodos, que materializam o texto. Por isso, para articular essas unidades, nós fazemos uso de diferentes níveis da língua, que são eles o fonológico, que é aquele que observa os sons da fala e a posição dos fonemas, o morfológico, que estuda as classes de palavras e a sua formação, e o sintático, que estuda as relações das palavras na oração e a função dos termos da oração, que são os assuntos que nós vamos relembrar hoje. Bom, os termos da oração consistem em palavras ou um grupo de palavras que possuem uma determinada função sintática dentro de uma oração. Nós temos a classificação da nomenclatura gramatical brasileira, que diz que são os termos essenciais, os termos integrantes, os termos acessórios e o vocativo. Bom, os termos essenciais, eles são fundamentais para a coerência e coesão da oração e são classificados em sujeito e predicado. Já os termos integrantes complementam o sentido de verbos e nomes, e são o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. Já os termos acessórios são aqueles que modificam ou especificam outros termos, que seriam o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. Nós temos ainda um termo isolado chamado vocativo, que algumas gramáticas entendem como um termo da oração e outras trabalham separadamente. Nós vamos vê-lo aqui para poder revisar também esse tópico que faz parte da estrutura da língua no nível sintático. Vamos a alguns exemplos. Os termos essenciais da oração, sendo sujeito e predicado, eles são fundamentais na frase. Então, aqui no exemplo, a mãe trançava o cabelo da filha, nós temos a presença do sujeito, a mãe, que é o ser ou coisa ao qual o predicado dá alguma informação. O verbo, trançava, e o predicado, que é a informação a respeito do sujeito, da mãe, né? A mãe trançava o cabelo da filha. O que ela fazia? A gente pergunta sempre para o verbo, né? Que indica a ação da oração. O cabelo da filha. Ela trançava o cabelo da filha. Então, nós temos a presença do sujeito, do verbo e do predicado na oração. Quando passamos aos termos integrantes, temos as expressões que complementam o sentido de verbos e nomes. E aí nós temos 4 termos que vão aparecer na frase. Pode ser o objeto direto, e aqui a gente tem um exemplo. Zezinho queria o colo da irmã. Bom, Zezinho, o sujeito, queria alguma coisa. Ele queria o quê? O colo da irmã. O verbo aqui é transitivo direto, o verbo querer, que pede um complemento, o objeto direto. Então, o colo da irmã é o objeto direto nessa relação de transitividade verbal, tá? De regência verbal, que a gente também viu lá no 8º ano. Geni precisava de atenção. Aqui nós temos um outro tipo de complemento verbal, né? A Geni, ela precisava de alguma coisa, nesse caso específico, de atenção. O verbo precisar é transitivo indireto, ele pede a presença dessa preposição. Então, nós teremos aqui um objeto indireto na relação de transitividade verbal. Lembrando que o objeto direto e o objeto direto que são os termos integrantes na relação sintática, mas eles sempre vão se relacionar com o nível morfológico porque vão estar relacionados às classes gramaticais, né? Vamos continuar vendo os termos integrantes, que nós temos ainda exemplos de agente da passiva e complemento nominal. No caso do complemento nominal, aqui nós temos as crianças estavam atentas ao acordo. Bom, as crianças estavam atentas a alguma coisa. Elas estavam atentas ao quê? Ao acordo, né? Ao acordo é um complemento nominal, está completando o sentido do adjetivo atentas. Então, a gente vê a presença desse termo que integra essa oração, completando o sentido de um nome.
Já no segundo exemplo, os irmãos eram amados por todos, nós temos a ocorrência do agente da passiva, que é um termo que pratica a ação expressa pelo verbo, só que na voz passiva analítica. Quando a gente coloca essa mesma frase na voz ativa, a gente vai ter todos amam os irmãos. E aí, quando a gente inverte, por todos, vai ser o agente da passiva, né, que vai estar relacionado aqui a quem amava os irmãos. Quando passamos aos termos acessórios, que são aqueles que modificam ou especificam outros termos, nós temos três termos: o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e aposto. E aí eu trouxe uma frase em que a gente consegue identificar a presença dos três termos acessórios, né? Inserindo bastante sentido, bastante informação para esse enunciado. O diretor, que era muito querido, trabalhava na escola no período da tarde. Bom, a gente já começa aqui com o artigo o como um adjunto adnominal, porque ele está aqui acompanhando e caracterizando um substantivo, no caso, o diretor, né? Que era muito querido, aqui a expressão entre vírgulas, especificando quem que é esse diretor. Não é qualquer diretor, é aquele que era bastante querido. Então, aqui nós temos o aposto, que é o termo que especifica ou explica o termo do valor substantivo ou pronominal. Aqui ele está especificando um termo de valor substantivo, que é diretor, né? Trabalhava na escola no período da tarde. Ele trabalhava na escola, o lugar, o local de trabalho dele. É um adjunto adverbial de lugar. No período da tarde é o adjunto adverbial de tempo. Então, a gente entende aqui que os adjuntos adverbiais, eles vão ter também uma classificação de acordo com a circunstância. Então, o adjunto adverbial, ele expressa a circunstância, enquanto o adjunto adnominal, ele caracteriza um nome, né? No caso aqui, um substantivo. O adjunto adnominal também pode ser um adjetivo, também pode ser um outro termo que venha a acompanhar, caracterizar o nome, certo? Aqui nós temos outro exemplo da aplicação do aposto, da ocorrência do aposto. Os alunos leem de tudo, contos, crônicos e poesias. O aposto ele pode vir entre vírgulas, mas ele também pode se apresentar após dois pontos ou entre travessão, porque ele vai ser aquela informação que vai especificar ou explicar o termo anterior a ele. Então, se ele for retirado da frase, ele vai comprometer a especificação de quem ele poderia se referir, uma informação a mais. Por isso que a gente fala que os termos acessórios, eles vêm para especificar, para acrescentar uma informação. Os termos integrantes, eles integram a oração, eles estão ali acompanhando os termos essenciais de uma forma importante, mas que pode ser retirado. Os acessórios também podem ser retirados, mas eles vão empobrecer o enunciado, porque a gente vê que aqui a gente recebe bastante informação bem específica sobre o diretor trabalhar numa escola, ou simplesmente o diretor trabalhar. A gente quer saber onde ele trabalha, o horário em que ele trabalha, e aqui uma característica da personalidade dele. Então, os termos acessórios, adjunto adnominal, adjunto adverbial, o oposto, eles vão enriquecer o enunciado com informações que especificam de quem a gente está falando e sobre a ação que a gente está contando. Mesma coisa aqui no segundo exemplo, os alunos leem de tudo, contos, crônicas e poesias. A gente podia parar aqui de tudo, mas de tudo o quê, né? Do que a gente está falando, o que contém esse tudo? Contos, crônicas e poesias, vários gêneros de texto. Então, a gente está aqui especificando os gostos de leitura desses alunos. Então, também é um acréscimo de uma informação acessória. Quando nós chegamos no vocativo, nós estamos falando de um termo isolado, mas que tem bastante importância, sobretudo na literatura, nos diálogos, quando se trata de chamamento, apelo, você chamar o interlocutor a atenção dele. Então, aqui quando a gente fala, pessoal, venham ver isso, esse pessoal aqui, e tem sempre que estar aqui, vir acompanhado de uma vírgula, ele é o vocativo, que ele está aqui funcionando como um chamamento, né, para que as pessoas a quem ele quer que venham ver se dirijam a isso. No segundo exemplo, bastante comum em diálogos, por que você não veio, Maria? Vírgula, né, Maria. Porque ele está aqui falando diretamente com alguém, com a Maria, no caso. E aí ele está perguntando para ela, está fazendo ali uma pergunta direcionada. Então, nós temos esse termo que se caracteriza justamente por chamar a atenção do interlocutor, de falar com alguém sempre. Quando eu falo, olá, alunos, esse alunos é um vocativo.
Então, é interessante a gente conhecer esse termo isolado da oração, ainda que algumas gramáticas não trabalhem, não mencionem, ou venham a mencioná-lo posteriormente, fora do estudo dos termos da oração, porque ele realmente aparece bastante agora no ensino médio, que a gente vai trabalhar bastante literatura. Nós podemos ver que é importante você reconhecê-lo, identificá-lo quando ele surge. E aí nós vemos as nossas referências, né? O nosso livro texto, multiversos, língua portuguesa, e aqui um pouquinho de alguns exemplos que a gente traz lá do 8º ano, dos termos da oração quando a gente estuda regência, né? Que precisa revisar ali o objeto direto, as relações de transitividade, elas estão presentes no ensino fundamental, e aí a gente vai retomar agora, porque elas vão ser muito importantes nas nossas produções textuais e no nosso estudo da linguagem, né? Reforçar o que a gente já aprendeu ali no ensino fundamental e que é pré-requisito para a gente aprofundar o nosso conhecimento da língua no ensino médio. Bom, a nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido identificar aquele conhecimento que estava guardado ali no fundo da memória para a gente trazê-lo ao primeiro plano, para que ele fique bem fresquinho para as próximas atividades. Obrigada pela atenção e até a próxima.